Na Moral Podcast, em ritmo de Copa do Mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está assistindo esse podcast. Quero agradecer a todos os ouvintes. Eu me chamo Jardel Bartolini, para quem ainda não me conhece. Estamos terminando o ano. Esse podcast está bom demais, cada um melhor que o outro. Eu não me canso de falar isso. A gente tem tido experiências aqui que está ensinando muito a mim, ao Serginho. Hoje eu estou no bastidor ali com um amigo de infância, Bruno Gil, uma pessoa que eu ensinei muita coisa na vida lá para trás. Brincadeira. Ele é mais velho que eu, me ensinou muita coisa. Foi um aprendizado mútuo. E ele trouxe um camaradão que eu estou tendo a oportunidade de conhecer hoje. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dele. Eu não tenho dúvida que eu vou aprender muito com ele. É mais novo do que eu, mas como já tiveram várias pessoas aqui que eu entrevistei, que no final da entrevista eu achava que essa pessoa tinha 60, 70 anos de idade, de tanta história, eu não tenho dúvida de que ele hoje com 30 anos, no final desse podcast vai parecer que tem uns 80, de tanta história boa, história ruim. Gosto sempre de salientar que esse podcast aqui não é para contar só glória, porque a nossa vida ela é de altos e baixos, a gente vai ter ali um momento que a gente está subindo e aí a gente cai, e aí depois sobe de novo. O importante é a gente prosseguir. Vai ter muita história boa. Eliseu Brito, meu irmão, É isso daí. te agradeço por você ter vindo aí comunicar, falar um pouquinho de empreendedorismo com a gente, falar da nossa postura como evangélico, falar um pouco da nossa postura como seguidor de Jesus Cristo, que eu tenho certeza que você é também, eu também sou. Obrigado, cara, por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? De poder estar contando um pouco da nossa história, do nosso testemunho, né? E que isso possa, às vezes, servir de fonte de inspiração para algumas pessoas. Com certeza vai servir, cara. Esse podcast aqui eu tenho recebido vários feedbacks interessantes da galera da audiência que está colaborando. É um que pega um insight aqui, outro que pega ali. Ele é para isso. A gente está terminando essa temporada agora. A sua entrevista vai ser a última do ano. Depois eu vou fazer uma entrevista com as minhas filhas para finalizar essa temporada. E no ano que vem a gente volta com ele. Vamos lá, começar um pouquinho na sua história. Eu gosto de pegar desde lá de trás, quando a pessoa começou a sua atividade profissional. E com quantos anos você começou? Então, eu, na verdade... Você é de Coatis, né? Sou que de você falou para mim. Sou nasci em Barra Mansa, mas sou criado em Coatis. Há 8 anos eu moro em Uma Porto cidade, Real. para quem não conhece, bem pequenininha. Quantos habitantes tem Coatis hoje? 14 mil habitantes. É bem pequeno. Bacana. Então, a minha história começou com a família inteira, da parte do meu pai, mexe com construção civil. Uma família, assim, de bastante história de superação, porque nós não temos um nível de escolaridade, assim, superior. E meu pai, meus tios sempre tocaram obras grandes, obras importantes. E eu comecei na obra com 9, 10 anos de idade. Eu já estudava acompanhando seu pai. Isso. Meu pai tinha uma construtora e eu comecei desde baixo. Mesmo meu pai tendo uma construtora, tinha bastante funcionários, tinha uma empresa assim, formada, meu pai sempre me conduziu e falou: você vai começar aqui furando buraco, cara. É mesmo? Você vai começar na sapata. Eu estudava na parte da tarde, durante a manhã eu ia lá trabalhar como servente. E você demonstrou interesse para ou seu pai te soou, meu irmão, esse negócio aqui é o negócio da família, você tem que mexer também, e te botou no negócio. Como é que foi? Então, cara, isso é uma parte bem, acho que pode ser que irônica, não sei como dizer, porque eu queria tudo menos mexer com obra. Ah, é? Eu queria tudo, eu falava, não, eu não vou mexer com obra, não. Você tá maluco, vou dar tudo porque sujo. Você cresceu vendo aquilo ali, né? E minha mãe falava pro meu pai, não, meu filho vai estudar, vai ser médico, vai... E meu pai, não adianta, aqui o destino dele vai seguir na obra, não adianta você querer fugir. E eu ficava Seu pai pé da meio que vida com meu pai. Isso, então, pra meu você. pai impôs isso. E eu ficava, tipo assim, relutando, e meu pai, não, acorda de mais cedo, vambora. E eu não quero ir, não. Aí, eu tentei trabalhar em lavador, fui trabalhar em lavador, trabalhei em mercado, instalando parabólica. É mesmo? Trabalhei um isso ano. Bem novo. Isso bem novo. Eu, desde novo, sempre tive pra mim que eu queria
ganhar o meu próprio dinheiro. Sempre quis ser independente, desde novo. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos e 2 irmãs. Estão no negócio também, não? Hoje, meus 2 irmãos, que é o mais velho e o meu mais novo, hoje eles trabalham comigo na minha empresa, me ajudam a gerenciar, a tomar conta. Eu tenho o meu irmão mais novo, que também, tipo assim, a minha família toda foi da parte dos meus irmãos, né? Não minhas irmãs. Mas a gente foi nascido assim, criado dentro de obra. Hoje o meu irmão mais novo, ele tem uma experiência como mestre de obra que não está no gibi. Eu digo às vezes até que ele tem uma experiência no operacional melhor do que a minha. Só que eu sou um cara que despertei na gestão. Ah, legal. Entendeu? Então, juntar pessoas, um cara que é bom no mestre de obra aqui, o meu irmão que é bom em conduzir pessoas, em organizar as coisas, o meu irmão mais novo é bom no operacional, e eu sou bom em reunir as pessoas no que cada uma é bom, saber em que lugar colocar cada uma. Mas eu comecei tudo isso aí como servente, com meu pai, e chegou um determinado... Pedreiro. Servente pedreiro. Trabalhei de servente pedreiro, depois trabalhei pintor, trabalhei de pedreiro, aí com o tempo trabalhei com meu pai como encarregado, dirigia Kombi, e assim fui indo. Depois de que eu ter um bom tempo quebrado a cara. Porque antes disso, eu comecei a bater, falei, não vou mexer com isso mais não vou mexer com obra não. Isso com que idade? Olha, isso mais ou menos aí com 18. Adolescente, já jovem, né? 18 anos. Aí eu fui trabalhar... Você rebelou, deu uma rebelada? Aí eu fui trabalhar... Falei, meu pai, eu não quero isso não, quero essa vida não pra mim não. Aí fui trabalhar numa empresa, uma transportadora de amarrador. Funcionário. Amarrador. Caramba, amarrador. Amarrador de cegonha. Então, tipo assim, eu sempre quis ser acima da média no que eu fazia. Independente de qual fosse a função. Sempre teve isso? Sempre tive isso. Por que você acha? Eu sempre quis, na verdade... Seu pai é assim? Na verdade, meu pai sempre me ensinou isso. Meu pai me deixou um legado... Morreu? Não, graças a Deus. Ah, tá. Mas o legado, hoje que eu digo, na verdade, é que, tipo assim, hoje meu pai, já, na profissão dele, já não tá mais tanto como era. Tá. Já deu uma freada, né? Já tá. Só que você assumiu o negócio? Ou você montou um outro negócio paralelo? Exatamente. Aí, o que acontece? Eu fui trabalhar numa transportadora e, pô, tô lá, um sofrimento, trabalhava até 1h da manhã, fazia extra, comprei minha motinha e tal, e chegou um determinado tempo que eu comecei a me acumular em dívidas. Então eu lembro como se fosse ontem, meu pai chegou lá na porta da empresa, meu pai já estava no auge, estava comprando uma construtora que já existia, estava em fase de crescimento. Ele chegou na porta da empresa, me chamou e falou assim, o negócio é o seguinte, eu vim para te fazer uma proposta. Eu preciso colocar 2 sócios na empresa que eu comprei e eu quero saber o que você quer para sua vida, cara. Você quer ficar aí amarrando catraca, não tem nada, preconceito nenhum, mas você quer isso aí para sua vida? Eu te fazer outra proposta. Tem essa oportunidade aqui. Eu te dou 1 semana para você pensar, ver o que você quer, porque eu preciso assinar a documentação, não preciso colocar 2 sócios, eu vou colocar seu irmão, colocar você, eu quero... E seu pai já estava despontado nessa época? Isso, meu pai já estava bem avançado. Meu pai também é um cara de escolaridade bem baixa, então uma história que para mim eu me inspiro muito, que foi muito guerreiro. Então, e a gente tem, tipo assim, eu costumo dizer para mim que é um dom, entendeu? Eu tenho até a 6ª série, mas só que eu tenho uma expertise. Você pode abrir um projeto aqui para mim, que eu leio ele muito melhor às vezes do que um engenheiro formado. Muitas pessoas Interessante isso. Muitas pessoas chegaram em mim e falavam assim, pô, cara, você é um cara inteligente, desenrolado, você não faz engenharia. Eu falei, cara, porque, pô, o tempo que eu vou perder lá... bons engenheiros. Eu falei, o tempo que eu vou perder lá na engenharia, eu tô aprendendo aqui fora, e o engenheiro trabalha para mim. Hoje eu tenho um engenheiro de produção, que me ajuda a tomar conta da empresa, tenho um engenheiro civil, e me ajudam muito, entendeu? São os meus braços direitos, mas é aquilo que eu sempre disse, eu não preciso, na verdade, ser... Eu acho que eu tenho que escolher uma posição. Ou eu sou engenheiro ou eu sou gestão. Ou eu sou gestor da empresa. E eu que, na verdade, criei tudo isso. Eu idealizei. Aí é onde entra a questão que eu falo da promessa. Porque quando eu comecei... Mas aí teu pai te propôs a situação, te deu 1 semana, você topou ir. Aí eu tinha, na verdade, 1 ano de casa. Na época, meu pai falou, você pede conta, e eu, então, beleza, você fica aí. Eu fiquei naquela, falei, pô,
Caramba, se eu pedir conta, eu vou perder dinheiro. Eu fui lá e pedi para eles me mandarem embora. Pra mim não pegar, na época, em 2010, R$6.000. Falei, pô, vou perder esse dinheiro. Eu falei, pedi para eles me mandar embora. E eles não mandavam embora. E e meu prazo se encurtando. Até que um dia chegou, meu pai falou, e aí, o que você decidiu? Vê aí o que você quer. Aí eu falei, vou lá. Cheguei lá, pedi conta, todo mundo falando, pô, cara, isso é doido, cara. Você era um bom amarrador? Porra, eu era, na verdade, destaque na empresa. É? Eu era destaque, eu era referência ali. Inclusive... Tem toda uma estratégia, né, cara, pra amarrar a carga, principalmente pesada. Na verdade, acho que, tipo assim, a maneira que você faz as coisas, a energia que você coloca ali faz muita diferença. Porque tem gente que ia lá e fala, nossa, vou amarrar mais uma catraca. Eu arrepio com a informação dessa, cara, porque tudo que você faz com gosto dá certo, não tem como dar errado não, velho. O cara entrou de amarrador de caminhão e era o melhor. Então, entendeu? Isso é uma coisa que eu sempre coloquei pra mim. Meu pai sempre me ensinou. Dizia, você pode ser servente. Seja o melhor virar servente. Aquela massa, você vira ela bem feito, porque tudo que você fizer, você vai fazer bem feito. Isso é legal demais. Você vai conseguir galgar. Para audiência. Então, na verdade, hoje, o que eu levo quando eu falo de legado do meu pai, hoje ele está mais devagar em construção, em trabalho, mas tudo isso que o sangue nos olhos que eu tenho, a vontade de crescer cada vez mais, veio do meu pai me ensinar a lidar com tudo isso. Não só me ensinou a trabalhar, mas como me ensinou a lidar com as adversidades. Legal. Entendeu? Com pessoas, porque a gestão de pessoas é uma coisa fundamental. No meu... E seu pai é bom nisso? Como é que é o nome dele? Vamos mandar um abraço para ele. Mário Brito. Ô, Mário. Mário Teixeira. Mário Teixeira? Mas esse Brito vem da onde? Da minha mãe. Pode crer. Minha mãe que é... Ô, Mário Teixeira, um abraço pra você aí. Deus abençoe. Vamos trazer ele no podcast qualquer dia também. Vai lá. Então, o que acontece? Aí eu falei pro meu pai, falei, não, tá beleza. Eu vou... Aí, nessa época, meu pai pegou uns prédios em Resende ali, pra fazer, e meu pai falou, preciso dar uma posição. Eu falei, não, tá bom, eu vou largar. Todo mundo fala, você é doido, cara. Só pra dar uma cortada nessa situação sua aí, depois você lembra que eu vou voltar. Quando você cresceu lá e você foi, com 10, 12 anos de idade pra ser servente, você era meio playboy? Não. Não? Seu pai não tinha despontado ainda, não? Não, na verdade, meu pai tinha... Seu pai já tinha uma situação? Já tinha uma situação, assim, boa, em questão de... Ele já tinha bastante trabalho, mas eu sempre fui muito humilde. Minha família veio de um... Nunca ostentou nada lá pra trás? Não, meu pai nunca me ensinou isso. Na verdade, muito pelo contrário. Quando a gente era pequeno, meu pai falava assim, você vai pagar o gás, você vai pagar a luz. Caramba. E a gente ficava pé da vida, porque, às vezes tinha familiares nossos, assim, tio, que às vezes eu até falava pro meu pai, pô, olha lá, tá vendo? Ele deu um carro pra ele, tá andando, meu pai, você vai ver. Ele tá estragando ele. É verdade mesmo. Você vai ver, meu filho, um dia quando você crescer, você vai me agradecer. E hoje eu agradeço. E nunca ganhou nada de mão beijada? Não, nunca ganhei nada de mão beijada. Muito pelo contrário, meu pai sempre me ensinou o valor das coisas. E quando eu era mais novo, eu sempre criticava meu pai, ficava bicudo, achava que meu pai não gosta da gente. Mas achava que ele tava errado, né? Então, e ele sempre segurou isso como, tipo assim, você vai ver, meu filho. Mais pra frente, quando você tiver, você vê se você não vai me agradecer por isso. Mesmo. Hoje você pode falar, pode me xingar, pode falar o que for, mas você vai ver no futuro. E hoje eu lembro como se fosse ontem ele me falando isso, e hoje eu agradeço. Maneiraço. Porque ele não me deixou nada imaterial. Bens materiais ele não me deixou nada, mas o que ele me deixou em conhecimento, ninguém me tira, e é o que me faz conquistar, além do que ele ganhou na época. Antes de você chegar, a gente estava conversando sobre Salomão, né? Salomão, Deus deu a escolha para ele, né? Você quer dinheiro ou quer sabedoria? Eu quero sabedoria. Mesma coisa isso aí, cara. Então, porque com a sabedoria você consegue... Você foi embora. Vamos voltar naquela história lá que seu pai pegou lá em Resende, como é que foi? Então, aí meu pai colocou lá, vou colocar você de frente aí nos prédios que a gente tá fazendo aqui, você vai conduzir, vai levar a galera na Kombi, você vai ficar de encarregado. Mesmo não tendo tanta experiência. Quando saiu de lá da... Quando eu saí da transportadora. Eu não tinha uma experiência. Então, tipo assim, naquela época, meu pai, na verdade, ele tomou alguns prejuízos. E ele falou, não tem problema. Por causa de você? Porque eu não tinha aquela expertise. Ele me colocou de frente para me incentivar. E falou assim, olha, Zé, por mais que você não vai conseguir desenvolver tantos resultados agora, para mim não importa. O importante para mim, eu não quero riqueza, eu quero que você aprenda. Eu quero encostar depois, descansar, saber que eu formei vocês, homens e grandes profissionais, para mim poder descansar.
Então, isso foi, pô, aí tendo aquela situação, só que a gente teve muito atrito, né? Trabalhando com o Brigavam pai. muito? A gente tinha muito atrito, trabalhando e não dava certo. Até um determinado tempo, eu via algumas coisas que meu pai fazia, eu não concordava. E eu ia falar com ele falava, não, rapaz, quando você tava na barriga de sua mãe, eu tava fazendo isso aí. É, Aquele pensamento, né, mais antigo? mais antigo. Eu falei, não, pai, isso aí, cara, isso aí tem que fazer um negócio melhor, tem que fazer desse jeito, vamos organizar assim. Ih, rapaz, isso é bobo, cara. Esquece. E eu com aquele pensamento, aquele menino, eu falei, não, quer saber? Eu vou seguir minha vida, então. Eu vou abrir minha própria empresa, meu próprio negócio. Meu pai falou, rapaz, tá achando que empresa é assim? Tá achando que você não vai ver, rapaz. Não, vai ver a porca torcer o rabo. Eu falei, não tem problema não, pai. Eu fui falar pra ele, eu não sei por que eu não posso, porque se existe a Odebrecht, a Camargo Correia, eles não são melhores que eu, por que eu não posso? Eu sei que eu vou passar por um processo. E todo mundo falava, você é maluco, você é doido. Aí eu peguei um carrinho velho, eu sempre, depois, com um determinado tempo, eu comecei a pegar uma experiência como pedreiro. Eu sempre fui um bom pedreiro. Sempre tive ótimos resultados trabalhando em diversas áreas, como alvenaria, acabamento. Sempre fui um cara... Você é bom? Sou um cara muito bom. A minha especialidade é acabamento. Uhum. Porcelanato. Assenta um piso como ninguém. Isso. E é uma coisa que eu gostava de fazer. Entendi. Então, eu peguei meu carrinho, peguei um ajudante, botei do lado minhas ferramentas do porta-malas e comecei. A primeira casa que eu fiz foi para um amigo meu. Um abraço aí pro Fabinho. Um cara que acreditou. Um dos quase... Acho que na época foi o único que acreditou em mim. Apostou em mim. E ele falou, não, Liseu, vamos fazer o seguinte, então, eu quero fazer uma casinha para mim em cima da casa da minha mãe ali. E eu nunca tinha feito nada para ninguém, eu trabalhava com meu pai. E ele acreditou em mim, depositou confiança, foi a primeira casa que eu fiz para ele. Isso foi em 2014. Então você tomou a decisão, falou com teu pai e saiu brigado ou não? Saí meio que brigado. Saiu meio ruído, né? Meio assim e tal. Meu pai falou, não, rapaz, você vai ver. Você sabe que esse negócio é brincadeira. E eu comecei. Tal, sozinho? Sozinho. Mas eu presa? Tipo assim, você era uma construtora que você fazia tudo? Como então, é que você começou? Na verdade, quando eu comecei, eu não tinha empresa. Aí é onde entra, onde entra o Fábio. Entendi. Quando eu fiz a casa dele... E aí você foi fazer a casa do Fábio como pedreiro? Isso, como pedreiro. Você que levantou a casa? Eu que levantei a casa, fiz tudo. Desde piso, parede, bolso, telhado. Naquele momento lá, você não pensou, caramba, que besteira que eu fiz, rapaz. Saí para ter minha empresa e virei pedreiro de novo. Não passou isso pela cabeça, então, não? Só que na verdade não. Na verdade eu sabia que para isso eu teria que começar... Isso fazia parte do processo. Isso fazia parte do processo. Já se via lá na frente, mas... Só que eu sempre... E tipo assim, o que me mantinha em frente era a promessa. Promessa de Deus. E você já tinha ciência dessa promessa na sua vida? Sim, na verdade, como eu fui nascido e criado no Evangelho, e desde criança eu cheguei a cantar na igreja, aí me desviei, né, na juventude, só que a promessa vem desde o berço, que Deus que fazia na minha vida era algo muito grande, coisa que quase ninguém acreditava. Mas o que ia ser realizado, às vezes, nem eu mesmo, o que eu imaginava ia ser muito mais além. Então, e você tinha plena consciência disso? Eu tinha certeza. Sempre teve? Sempre tive certeza. Uma coisa que é de Deus mesmo, que só eu. E um bom tempo, eu passei por muitas dificuldades. 4, 5 anos batendo na mesma tecla. Dificuldade de quê que você diz? Financeira e de fazer o negócio progredir. Erros. Quando eu comecei, a gente comete erros. Comecei a pegar a obra, eu como ajudante, aí aparecia mais 2 obrinhas, eu pegava um pedreiro, colocava lá e ficava olhando e a gente comete falhas. No começo cometi algumas falhas, né? Mas sempre, nunca de má fé. Sempre... E teu pai olhando de longe ou ele chegou para te auxiliar? Não, meu pai sempre ficou de longe. De longe? Sempre ficou de longe, tipo assim... às vezes, um determinado tempo depois a gente ia se falando e tudo, mas nunca teve rancor, nada, graças a Deus. Mas eu sempre fui um cara teimoso. Todo mundo falando, rapaz, para, não mexe com isso não. Volta pro seu pai. Rapaz, você vai arrumando de cabeça. Do seu... E eu comecei a adquirir, eu investia só na fé. Porque, vamos supor, eu
quando eu peguei a primeira casa pra fazer, eu não tinha nem ferramenta. Aí eu falei, não, cara, eu Como fecho. é que foi essa história aí? Eu peguei a primeira casa, não tinha ferramenta, não tinha nada, primeira casa que eu É fui fazer. o Fabinho. Aí eu falei pra ele, cara, só que não tem ferramenta, não tem nada. Você não, do dinheiro que você vai me pagar, você não tem como já comprar umas ferramentas pra mim ali, já desconta do pagamento e tal. Então, tipo assim, eu nunca tive medo de investir, porque eu sempre tive certeza que a promessa ia ser cumprida. Só não sabia quando. E sempre bati na mesma tecla. E aí o Fabinho topou comprar as ferramentas? Topou, aí ele me ajudou. Foi um cara que me ajudou muito. Na verdade, a EBF empreiteira é EBF Eliseu Brito Fábio. Que quando terminou a casa dele, ele gostou, ele passando aquele processo, ele virou meu sócio. Falou, Eliseu, vamos abrir a empresa? Pô, vamos fechar uma parceria. Confiou e viu que você era capaz, né, cara? Então, é isso que eu falo pra você, que ele tem uma grande parte na minha história. Eu vou levar isso para mim como gratidão pro resto da minha vida. Ele foi quem acreditou, foi na contabilidade. Eu não tinha nem acesso a contador, essas coisas, eu não manjava nada disso. Eu só era o cara operacional. E ele falou, não, eu vou ajudar você a gerenciar, vou abrir a empresa, tal, a gente vai tocar, a gente vai crescer. E aí ele foi, abrimos EBF em 15 de setembro de 2015. Isso um ano depois que comecei a obra da casa dele, terminei. Aí abrimos, começamos, tal. 8 meses, a gente começou a pegar alguns serviços, tal, mas, tipo, da forma... a gente era novo, né? Naquilo. Ele também ele era tinha uma novo. padaria, que agora ele tem ainda. Na época... lá de Coatis? Padaria Bom Sabor. Ele também tem uma história bacana. E nessa época ele tinha um sócio e, tipo assim, ele começou a se ausentar da padaria para poder me ajudar na empresa. Aí ficou causando aquele colapso, porque... ele tinha aquele outro negócio e tal. Até com 8 meses ele falou, pô, Eliseu, eu não aguento mais não, cara. Pra mim não dá mais. Tá muito complicado pra mim associar esses dois. E nesse momento a gente já tinha investido muita grana. Só não acredito. A gente, você também? Eu e ele. A empresa tinha... A gente fez bastante dívida. Sim. Fazendo compras de ferramentas, maquinários, investimento que a gente fez acreditando que com o tempo a gente ia retornando aquilo, porque a gente acreditava muito. Na fé mesmo, né? Sempre foi. A minha história, se eu for contar sempre, em vários momentos, falar assim, vamos ver a lógica, vamos fazer a conta aqui, o que dá? No caso. Você tinha fechado as portas e tinha ido embora. Tinha voltado a trabalhar. Então, Interessante sempre foi assim. Aí ele falou, pô, eu acho que eu vou finalizar aqui, cara, eu vou deixar você aí, mas pode ficar com tudo pra você. Só que tinha muita dívida, né? Fica com essas dívidas tudo aí. Ele falou, não quero nada não pra ficar com você. Eu falei, pô, cara, que é isso, cara? Você me deixou numa situação... E era só vocês dois, Só né? nós dois. Aí nessa época a gente ficou até uns 2 anos sem se falar, mais ou menos. Deu briga? Não deu briga, mas causou Ficou aquele... Na hora que ele foi embora, passou uma semana, você falou, pô, você me deixou... Inclusive eu tinha uma caminhonetinha que a gente comprou na empresa financiado, tava no nome dele, tinha um pedido financiado no nome dele. Que aí eu não tava conseguindo pagar, e isso já tinha mudado para Porto Real. Que eu já tava passando por uma situação muito ruim. Eu mudei para Porto Real, uma cidade do lado de Coatis, né? Só que aí eu fui pro meu cantinho, morar sozinho, e comecei a, tipo assim... E nesse período você não tinha esposa, não tinha nada, não? Não. Aí que eu... Na verdade, eu tinha... Hoje, que a minha esposa era minha namorada, né? Tá. Você me tinha ajudou muito. Aí só que ela morava em Resende, e aí eu tive que devolver a caminhonete pro banco, perder 20 mil e poucos que eu tinha dado, devolvi a caminhonete para poder não sujar o nome dele, fui devolvendo tudo, fiquei em casa, aí fechou as portas, cara. A construtora fechou? Não, a empresa, na verdade, não. Fechou as portas para mim. Porque você começou a ficar ruim comecei a ficar ruim, aí, pô, eu comecei a ficar mal falado, todo mundo falava, rapaz, ó, você ficou sabendo? Não vai não, que os é caras quebraram. Os caras quebrou, você viu? Falei para vocês que não ia dar certo. Aí, ó. E nisso você estava com muita obra? A gente tinha uma quantidade de obra, sim, não muita, mas a gente começou com pouca experiência e as coisas, onde falo pra você que a gente cometeu alguns erros, né? Só que aí eu falei pra ele, não, tá tranquilo, cara, pode deixar tranquilo. Aí a contadora, ele falou, não, vamos fechar a empresa. Aí foi onde eu falei, não, cara, fechar não. Deixa a parada aí. A empresa tá o nome de vocês dois? Tava o nome de nós dois. Aí eu falei, não, vamos ver o que dá pra fazer aí. Aí a contadora disse, por que você não fecha essa empresa? Depois, futuramente, na hora que você melhorar, você abre de novo, abre outra. Eu falei, não sou covarde, não. Essa mesma empresa que as pessoas viram na lama, viram na situação ruim, vai ser esse nome que vai estar em cima. Aí eu falei, fizemos o processo, e até ele que pagou, tirou o nome dele, e eu fiquei sozinho. Na verdade, tive até que colocar minha mãe, porque como era uma empresa... Pra continuar limitada. Né? Isso.
Aí, pronto. Fiquei ali e, pô, fiquei uns 3 meses passando um processo que foi aonde eu digo que Deus, quando a gente chega no nosso limite, Deus entra. Teve depressão? Eu tive síndrome do pânico, É? tenho ansiedade até hoje, por causa disso. Hoje, graças a Deus, eu tenho controlado, mas tive muitos problemas de saúde, passava mal, ia para o hospital, fiquei com síndrome do pânico, de ter medo, devido a várias situações. Na época, eu quebrei com 60 mil. 60 mil para mim eu tinha quebrado. Não tinha nada. Então, eu cheguei num determinado momento que era R$57 minha conta de luz, eu não tinha dinheiro para pagar. Aí é onde entra minha esposa, que era minha namorada. Ela trabalhava, ganhava o salário mínimo, morava em Resende e vinha ia lá, levava as compras para mim, botava a geladeira, me dava 100, R$150, me dava na conta de me precisar de alguma coisa. Eu ficava ali, tipo, deprimido dentro de casa e falei, pô, meu sonho, cara. Fui frustrado, já comecei errado. Só que quando eu comecei, já foi fora da presença do Senhor. Entendeu? Então já deu tudo errado. E Deus me prometia que eu ia ser vitorioso. Aquilo ia, não era para desistir. E eu, naquilo, falei, não. Aí todo mundo falou, pô, fecha a empresa, volta a trabalhar. Eu falei, não, fechar a empresa eu não vou, não. Eu vou arrumar uns biquinhos de pedreiro aí, para me levantar um dinheiro, para me começar de novo. E só que, cara, foi um negócio tão profundo que nem as pessoas nem serviço para mim de diária, R$100 por dia, não me davam. Nem isso? Porque a porta fechou. Caramba. E foi, tipo assim, foi Deus, né? Deus, quando fecha a porta, Deus ele queria falar comigo, tratar comigo. Então, aí eu fiquei naquela situação e tal, até um determinado momento que eu falei, não, Senhor, aí, você teve alguma experiência, assim, bem sobrenatural com Deus nessa época, que você lembra? Olha, logo um pouco depois, aí eu comecei a voltar a devagarzinho, consegui uma oportunidade perto da minha casa, num loteamento ali, um serviço para poder fazer um concreto, uma calçada de um loteamento bem grande. E nessa época eu já tinha saído de pedreiro, quando eu trabalhava na empresa, eu tinha saído de pedreiro, estava tocando obra, aí eu voltei para pedreiro de novo, no sol quente, fizemos... Você que era o que pedreiro, botava a mão na massa. Fazendo concreto no sol quente, acho que era 2 quilômetros de calçada. E aí você entrou com a sua empresa para fazer, ou você entrou como funcionário lá do loteamento? Não, eu peguei, assim, não como empresa, né, mas eu peguei, tipo assim, como uma empreita, um terceirizado. O cara me deu o valor X, eu levei... Aí onde eu voltei devagarzinho, comprei um escortezinho velho, financiado, documento atrasado, paga R$500 por mês. Caramba. Aí comecei de novo. Aí onde Deus começou a agir na minha vida. Foi quando eu comecei a mudar o cenário. Eu vivia bebedeira, droga. Então, a partir do momento quando Deus me deu esse start, falou assim, meu filho, é preciso você mudar de posição para que a promessa se cumpra. Da maneira que você está, não vai se cumprir. E foi esse período que o Gil chegou? Então, aí foi indo. E aí foi chegando um determinado momento que Deus melhorou. As coisas começaram a melhorar. Fui lá, comprei um Corolinha. Só que, novamente, eu comecei a me afastar, assim, da presença de Deus devagar. É sempre assim, né? Quando começa a melhorar, você dá uma... já tô tranquilo, agora deixa eu continuar a minha vida. Aí nisso, a minha esposa foi morar comigo e tal. Já era casado? Aí ela... a gente morava junto. Aí foi morar comigo e tal. Você tem filho, não, né? Graças a Deus, um filho lindo, maravilhoso, uma maior bênção da minha vida. Bacana. Essa aí é onde entra toda a mudança de transformação, né? Aí a minha esposa foi morar comigo e tal. Minhas coisas deu uma melhoradinha, aí eu já logo dei aquela relaxada e tal. Aí quando Deus chegou e apertou de vez. Aí eu comecei... Tirou tudo de novo. As coisas começaram a rochar. E aí eu já fiquei com o carro já alienado, naquela situação. Conta de luz atrasada, não tinha como pagar, minha esposa engravidou. Caramba. Uma experiência sobrenatural foi essa. Um dia que a gente estava no culto, lá eu e minha esposa, a gente buscando, aí o pastor falou, nessas palavras, Eliseu, Deus manda dizer para você que a cegonha vai passar na sua casa. Eu já logo, naquela situação, apertado. Falei, meu Deus, já tô no arame. Notícia. Falei, rapaz do céu. Não é possível. Falei, não é possível. Falei, meu Deus, eu vim aqui buscar uma solução. Falei, agora mais, nossa Deus, não vou aguentar não. Isso numa quarta-feira. E minha esposa ficou alegre, porque ela sempre quis, né?
E aí, quando foi isso na quarta-feira, quando foi no sábado, a gente tava fazendo compra no mercado. Ela falou, pô, tô passando mal. Nossa, mãe, a cegonha passou. Aí eu falei, aí eu ainda brinquei, falei, vai, a promessa. Aí ela já ficou toda animada. Eu falei, não, tô brincando. Pô. Aí ela foi, passou na farmácia. Comprou o teste. Positivo. Deu na hora. Aí eu falei, nossa, agora acabou. Falei, agora já era. Falei, agora... Selou. Só que mal eu sabia que era aí que começava a mudança da minha história. Aí, mas eu ainda passei um processo muito difícil. Minha esposa, pressão baixa, gravidez complicada. Gravidez de risco? Gravidez de risco, teve várias convulsões. Tipo assim, quando é promessa, né? Tudo é... Meu filho é uma grande bênção na minha vida que o inimigo tentou ceifar a vida dele na barriga da minha esposa. Caramba. Então foi uma grande batalha e eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Rapaz, eu não tenho dinheiro pra nada. Eu não comprei uma roupa pro meu filho, ganhei tudo, os móveis, tipo, Deus providenciou tudo. E nessa época eu passando por muita dificuldade ainda, muita humilhação. Aí onde entra muita humilhação que eu passei. As portas fecharam pra mim, minha esposa barriguda, e eu... E nesse período, seu pai sempre afastado? Meu pai, na verdade, também nesse período estava passando, não podia muito me ajudar também. Entendi. Passou também um sereno. Também estava uma situação meio complicada. Minha família sempre foi muito humilde, né? Entendi. Meu pai foi aquele cara que deu aquele estágio, cresceu e depois não teve onde, quando eu te falei que tinha que haver uma administração e tal. Aí eu passando por isso aí, por cortar a luz da minha casa, isso... no final do ano, já na época do Natal, aí eu tive que ir pra casa da minha mãe. E aí, você já tinha um filho? Já tinha nascido? Não, tava na barriga da minha esposa ainda. Eu tive pra casa da minha mãe e minha esposa teve que ir pra casa da mãe dela, porque eu não tinha condições de comprar as coisas, ela tinha que comer as coisas saudáveis e já tava sem luz. Então, tipo assim, foi um período que Deus me tratou e eu passei por uma grande humilhação. Tive pra casa da minha mãe, dormi no sofá, entendeu? Aí você ficava ali naquela situação, todo mundo com pena de mim. Aí... E nesse momento, em todos esses momentos aí, você nunca pensou em desistir? Tipo não. assim, pô, cara, eu acho que eu vou fazer outra coisa. Mas, tipo assim, eu me coloquei numa situação que eu não tinha nem mais como desistir, não tinha o que fazer, entendeu? Deus me colocou numa situação... Do fundo do poço? Não, cheguei no fundo do poço. Deitado no sofá da minha mãe, no Natal, eu queria R$20 pra colocar de gás no meu carro pra ver minha esposa, ninguém me prestava R$20. Caramba, então, eu tô rindo assim, mas Não, mas é uma situação é uma história... Eu hoje sou grato por isso, ter passado por isso. Que foi onde Deus mudou minha história. E eu falo, pô, me presta R$20, quero R$20 só pra me botar de gás, pra ver minha esposa no Natal. E, tipo assim, Deus fechou as portas de uma forma que ninguém conseguia me prestar R$20. Isso em qual R$20. ano? Olha, isso foi... Meu filho tem 2 anos e 6 meses. Ele tava na barriga dele. Acho que uns 3 anos atrás. Foi que em 2019, 2018. 2017, tava tendo pandemia. E aí foi nesse período ou não? Não, foi antes. Foi antes da pandemia. Foi antes. Aí foi aonde Natal, todo mundo lá na casa da minha mãe e da minha irmã lá fazendo ceia, e eu tava tão abatido, mas tão abatido. Aí um dia... E você zerado? Não, zerado de tudo. Zerado não, negativo. Né? Negativo. Com dívida de novo. Tipo assim, tinha dívidas que eu não tinha conseguido ainda... Daquela época do superar e tal. E aí eu deitado no sofá, chorando. Aí foi onde eu falei com Deus. Falei, tá bom, Senhor. Eu não aguento mais. O que o Senhor quer? Quer que eu vá da forma que eu bebia, fumava, me drogava? Eu falava, não, eu não posso ir pra igreja desse jeito. Não dá, eu não posso. E Deus falava, eu quero você desse jeito. Quero te tratar doente. E Deus me colocou naquela situação exposta de humilhação, porque Ele iria me exaltar de uma forma tão grande que era necessário as pessoas verem a minha humilhação para ver a exaltação, para que o nome dele seja glorificado. Entendeu? Então, para que nunca fosse, o Eliseu é um cara bom, um bom profissional. É Deus. Não, sempre foi Deus. Então, aí é onde entra. Aí, que foi um dia que eu deitei ali no sofá chorando. Falei, tá bom, Senhor, eu não aguento. Chega, eu não aguento mais. Aí foi um dia que eu fui no culto. Um dia que eu fui no culto, falei, pastor, eu quero entregar voltar para Jesus e acertar minha vida, eu não aguento mais. A partir de agora, eu tô com entregar aqui, eu vou... Aí foi um dia que a gente esteve lá e no final do culto eu aceitei e Deus falou que estava me provando, mas que era para me ser aprovado. E aquilo, eu entrei realmente, foi aonde Deus me tratou
para que hoje, graças a Deus, fui liberto, tenho uma nova vida e desci as águas. Só que para isso, para mim ter essa consciência que eu tenho hoje, eu tenho isso na mente, tudo que eu passei. Qual foi o período do processo? 5 anos? Aí daí para cá foi o quê? Uns 2 anos? Não, antes. Esse processo que ele te espetou na carne. Ah, não, o que me espetou na carne foi uns 5 anos. Foi onde eu ficava tentando, fora da presença de Deus. Eu queria prosperar. Dar uma subida, descia, subia. Eu queria prosperar fora da presença do Senhor. Entendi. Eu queria ter vida boa, queria que as promessas se cumprissem, mas eu não queria fazer a obra. Eu queria estar vivendo minha vidinha, do meu jeito, minha cervejinha. Queria prosperar no mundo, né? Exatamente. Aí onde Deus falava comigo, meu filho, não tem como. Não tem como, porque é para minha honra, é para minha glória. Eu não divido minha honra e minha glória com ninguém. Então, se você prosperar no mundo, qual vai ser o seu testemunho? Aí, eu ali, cidade pequena, né? Eu sempre andei doidão na rua, era muito louco. E onde um dia eu falei, não, agora chega, eu mudei de vida, acabou. Agora não quero isso pra mim, não. Aí foi onde eu mudei minhas amizades, mudei os lugares onde eu frequentava e comecei a dedicar minha vida no meu trabalho, no meu sonho, que era ir a Deus e família. Mas e aí, conta no detalhe pra gente, tá? Você foi lá, você aceitou, você falou com Deus que você... E aí, realmente, para quem tem essa experiência, a gente se torna nova criatura. A gente nasce de novo e o passado, ele é apagado. Como que foi para retomar? Conta só alguns detalhes aí desse processo posterior, porque você estava cheio de dívida duro. E aí? Aí que começou a entrar o milagre, né? Porque a partir do momento que promessa. A partir do momento que eu verdadeiramente me entreguei a Cristo de coração, não só pelas circunstâncias que eu estava, porque antigamente eu ia porque eu estava no aperto. Tava na lama, falando, não tem jeito, eu vou vir. Entendi, vou ver o que dá. Não tem jeito, não tem para onde ir, eu vou correr pro lado de Deus. Não, eu fui para viver o propósito. A promessa de Deus. Eu fui independente do que tenha feito, o que eu vou passar, vou fazer a vontade de Deus aqui, a minha missão, vou cumprir a minha missão na Terra. Aí que é aquilo, né? Onde tem aquela passagem bíblica que diz que primeiro você buscais o reino, né? E as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, quando você entra com esse pensamento, porque antes a gente apertou, lá na igreja, lá receber uma bênção, um livramento lá, receber uma bênção financeira, porque o negócio tá arrochado. Aí você recebe, você... vai embora. Então, aí foi aonde eu falei, não, eu quero fazer a obra. Aí eu falei, aí comecei já, falei, não, agora eu vou mudar minhas vestes. Aí eu comecei já a ir na igreja de terno, não tinha batizado ainda, mas eu queria mudar mesmo. Aí foi onde foi um grande processo. Parei de beber. Na época eu bebia, usava muito cocaína. Era frequente. E fumava muita maconha. Então, aí eu parei de beber, parei de usar cocaína, mas tive uma grande dificuldade para parar de fumar. A maconha ou o cigarro? Maconha. Quando eu parei de beber, eu parei de fumar cigarro, parei de usar cocaína. Aí eu usava maconha com um ponto de fuga. Pra me relaxar, não era para ficar doidão. Então eu tive muita dificuldade. E eu indo na igreja e tendo dificuldade de ser liberto na maconha, mas só que é porque tudo tem um tempo, né? E Deus me prometia, Deus me falava, olha, meu filho, fica firme, vou eu entrar com a libertação. E eu ficava com aquele incógnito, meu Deus, eu tô vindo na igreja, pô. Aí até aí o inimigo ficava assim, ó, para de ir pra igreja, pai, você tá fumando, você tem vergonha na sua cara, não. Muitos acusadores me acusando. Eu falava, meu Deus, pô, aquele sentimento, e é uma batalha muito grande, porque o inimigo trabalhava em cima disso para me desistir de descer as águas. Onde foi um belo dia, Deus falou comigo do nada. A partir de hoje você não vai fumar mais. Deu um estalo assim, fui fumar até com um amigo meu. Falei pra ele, cara, isso aqui é a última vez que eu fumo. E nunca mais fumei. É mesmo? A libertação, ela veio assim, de uma forma... repentina, né? Foi um estalo. Enquanto eu tava querendo com as minhas forças, nada acontecia. Eu ficava frustrado, meu Deus, eu tô indo na igreja, Senhor, me perdoa, eu vou parar de ir, porque eu me sentia como se eu tivesse... traindo, respeitando, sujando a imagem, e Deus falava, continua, meu filho, não para. E eu insistindo, e as pessoas acusando, e eu insistindo, falei, não vou parar, não tem como, que se eu voltar para trás, eu tenho certeza que melhorar não vai.
E eu indo, até um dia Deus falou comigo, e num domingo, falou assim, ó, hoje é a última vez que você vai fumar. Acabou. E foi, tipo assim, isso deve ter uns 3 anos. Nunca mais? Nunca mais. E nem sentiu falta? Nem sinto vontade. Na verdade, eu sinto até... Quando eu lembro das coisas que eu vivi, a vida que eu levo hoje, quando eu olho pro meu filho, tipo assim, é uma gratidão, é um sentimento tão lindo, porque de tudo que eu passei, esses momentos horríveis, foram momentos horríveis, mas foram necessários para que hoje, que Deus ele tem a nossa bênção já preparada, né? Só que ele não tem a gente preparado para receber. Então, se Deus tivesse me entregado essas bênçãos... Essa foi forte mesmo. Repete aí pra gente. Eu gostei dessa. Deus ele tem as nossas bênçãos preparadas, mas a gente não está preparado para receber. Então, se Deus tivesse me entregado tudo que ele me entregou hoje, se ele tivesse me entregado no passado, eu já tinha jogado fora. Parece que a gente estava adivinhando. Até repito de novo, cara. Parece que a gente estava adivinhando esse papo aqui, cara, antes dele chegar. Incrível. Então, eu tenho essa consciência que foi necessário, porque para mim... se você tivesse recebido aquela bênção sem estar preparado, você ia jogar tudo fora. Jogar tudo fora. E... Então, aí é onde eu entendo também que na época que eu estava passando esse grande período de humilhação, eu ficava tentando entender, Senhor, o que eu fiz? O que eu fiz para merecer, falei, né? Nossa, não, Senhor, eu posso ser pecador e tudo, mas não, né? Mas é muita humilhação. Por quê? E Deus falava, tem coisas que eu faço que você vai entender só lá na frente. Hoje eu entendo que foi necessário e Deus me levou para casa da minha mãe, eu deitado no sofá, chorando, sendo humilhado, todo mundo passava, via lá o deitado, era um fracassado. Pô, coitado do Eliseu, tadinho. Pô, o cara tá nessa lá em Resende, Natal, dificuldade, você não podia... Eu fui tão humilhado, assim, porque eu não conseguia honrar com o mínimo que era cuidar da minha esposa na gravidez dela. Entendeu? E isso, para mim, foi uma coisa muito forte. Aí hoje, Deus tem me exaltado de uma forma tão tremenda, que hoje eu entendo. Porque se Deus não me humilhasse diante de todos, ele não poderia me exaltar. Porque é necessário que, às vezes, a gente seja humilhado, veja que a gente é incapaz, que as coisas vão acontecer e vão ver que não é mérito meu. Sim, lógico que eu tenho a minha parte como mérito, mas é tudo é ação do Espírito Santo. Onde ver da onde eu estava, quando eu decidi mudar de vida, entregar minha vida na mão do Senhor, aí é onde entra a parte que a minha vida vai ser testemunho para muitos, sem eu abrir a boca. Porque muitos olham e falam, rapaz, esse cara não é possível. Aí já tem coisa errada nesse troço aí. Não é possível. Aí você vai buscar saber o que eu fiz. Pô, mas aí esse cara parou. Pô, esse cara não vejo mais ele em lugar nenhum. Pô, não sai, só vejo trabalhando, não bebe. Com as pessoas que não andava mais. Falar, rapaz, acho que dava resultado mesmo, hein? Ou eu vou começar... Aí onde eu tava trabalhando na empresa, os meus funcionários chegavam em mim, pô, onde que é a sua igreja? Pô, eu quero ir lá. Pô, tipo assim, às vezes eu nem falava nada. Isso por quê? Eu já ficava muito feliz, porque as pessoas já observam. Falar, pô, esse cara mudou. Tem uma coisa diferente. Entendeu? Então, muito das... O exemplo arrasta. Porque que acontece? Por exemplo, eu não tenho estudo, não tenho escolaridade. Se Deus faz isso na minha vida e eu sou um engenheiro, fala, pô, o cara fez faculdade, pô, ele é bom. O nome dele não iria ser exaltado como ele está sendo. Então, quando eu comecei a minha empresa, uma parte até que eu pulei, aí quando eu comecei a desenvolver minha empresa e as coisas começaram a fluir, e Deus falou assim, agora é a hora, meu filho. Deu a pandemia. Lockdown. Foi um negócio muito, muito lindo. Lockdown, todo mundo fechando as portas, todo mundo que desespero, o que vai ser, o que vai ser do país. Deus falou assim, meu filho, agora que é a hora. Agora que nós vamos fazer a sua história acontecer no deserto. Eu falei, meu Deus. Aí passei, vi um pontozinho assim, aluga-se. No lockdown, todo mundo fechando. Eu falei, eu vou alugar. Onde você é maluco, rapaz? Todo mundo fechando as portas, você vai abrir? Eu falei, agora, meu. Abri um ponto, abri meu escritório pequenininho. E nisso você já tinha uma pratinha? Você já tinha dado uma capitalizada? Nisso aí, eu já as coisas já tinha... Deus já começou a cumprir as promessas, só que, tipo assim, eu já tava numa situação falando maravilhado.
Porque eu já tinha... Só de eu sair do negativo, pô, pra mim já era um milagre. Já foi obra. Já pô, foi falei, meu Deus, consegui regular. Só que o que Deus tem pra mim, tinha pra mim, né, é algo sobrenatural. Hoje eu tenho um galpão, minha empresa tem um galpão. Na verdade, hoje eu tenho material de construção, tenho uma incorporadora, a construtora e uma fábrica de artefatos, fabrico lajes, blocos. Tem um galpão de 400 metros quadrados, mais um pátio aí de 500 metros quadrados, 600 metros quadrados. E comecei no escritóriozinho de 15 metros quadrados, com uma mesinha. Quando eu abri o escritório, eu fui na internet comprar uma mesinha, falei, vou comprar na Marketplace, e lá R$150 uma mesinha, um computador, botei ali, e tipo assim, eu falei, agora, meu... Lá em Coatis. Porto Real. Porto Real. Quando eu já tinha mudado pra Porto Real. Aí pronto. Aí o nego fala, cara, mas você é doido, cara. Aí nego, muitos riam da minha cara. Falaram, pô, lá o pedreiro, o cara abriu o escritóriozinho, tá assim, um bobo mesmo, cara. Ah, pai do céu. E a maioria meus familiares. Familiares é os principais. Fala, mas é um boca aberta mesmo, né, cara? Nossa, é um bobo. O que ele tá achando? E eu indo. O mais interessante é o quê? Eu tinha sanado as minhas dívidas, só que eu não tinha grana para investir na empresa, para ela crescer. Pra você crescer, você tem que investir. Tem que ter uma prata. Tem que ter. Eu comecei a pegar dinheiro com a agiota, pagando 20% para me investir. Comecei a ter perspectiva, projetos aparecendo. Comecei a montar minha equipe. Eu falei, cara, mas... E aí você pegava o recurso, tipo assim, você pegava uma obra que você tinha que gastar R$20 mil. Você buscava esse recurso com a agiota. Porque eu tinha que me estruturar. Uhum. Eu tinha obras para começar, só que eu não tivesse estrutura, carro, para andar, maquinário, funcionário, não tinha como. E aí você achou pessoas no meio desse caminho aí que confiavam em você novamente? A agiota é meio corajoso, né? Mas honrei, cara, todos os meus compromissos. Não, nego falava, você é maluco, cara. Eu falei, cara, o negócio é o seguinte. E na época eu não tinha, assim, banco não me dava crédito. Eu falei, cara, eu vou pagar um juros alto, porém melhor eu perder parte do meu lucro e começar do que eu ficar com medo de perder algo, pagar uns juros caros e ficar parado. Uhum. Eu falei, não, de alguma forma eu tenho que começar. E aí foi quando eu comecei. Aí eu montei uma equipe e na época a renda não dava para pagar a equipe. Não girava para poder pagar. Eu falei, cara, mas eu não posso desfazer a equipe, porque eu tenho que estar em minha equipe formada, tem que estar tudo engatilhado para continuar. Na hora que as coisas pareceu, eu estar preparado. Então eu me preparei antes das coisas acontecerem. Eu não esperava o negócio chegar, me pegar o dinheiro e não. Aí você já perdeu a sua oportunidade. Então eu sempre acreditava. Eu falava, pô, mas chegava no dia da quinzena de pagamento da turma, faltou R$5 mil, R$6 mil. Fulano, pô, tô precisando agora aqui. Não mandavam, cara. Chegava semana que vem para o próximo pagamento, pô, vamos ter que dispensar uns caras. Falei, não posso dispensar não, cara. Vai sair aquela obra lá, ó. A obra tá pra sair já. Se sair aquela obra, como é que eu vou fazer? Os caras foi trabalhar em outro lugar, eu fico sem, aí eu perco. Fica Eu falei, sem mão de obra. Falei, não vai dar certo, pô. Relaxa, pô. Usando isso, jogando, e pegando e pagando juros e empurrando, até que aí as coisas... começou. Aí todos os projetos que estavam assim na boca pra sair, eu tinha muita fé que ia sair, já era meu. Só que às vezes levava. São quais os projetos? Projetos onde foi as primeiras casas que eu comecei a fazer. Eu comecei a tocar, entendeu? Casas assim, que no princípio eu pegava uma obrinha aqui, uma reforminha. Só que aí eu comecei a pegar projeto de casa para executar do chão. Para sair do chão. Eu sempre falava. Mas esses projetos eram seus? Você comprava o terreno e... tá. Beleza, uma construtora que você atendia. Eu comecei como uma empreiteira. Entendi. Uma empreiteira, eu só prestava serviço. Entendi. O cara, pô, tem um terreno lá, quero fazer duas casinhas aqui. Preciso de mão de obra. Aí ele chamava você. Você entrava só com a mão de obra. Eu entrava só com a mão de obra. Entendi. Comecei dessa forma. Aí foi indo, peguei um serviço aqui, ali, foi indo, até que tentei buscar sócio. Pra você ver, tem uma história bem bacana. Teve um outro sócio que eu tentei, o cara entrou, pô, gostei. Eu sempre fui um cara desenrolado. Sempre tive... Se eu chegar assim para conversar, eu consigo passar credibilidade, eu consigo passar propriedade no que eu falo. Eu tenho muita experiência. Até porque você manja, né, cara? Você sabe, então, aí é onde está o porquê do processo. Por que eu tive que passar por tudo? Por servente, por pedreiro? Porque eu tenho propriedade no que eu falo. Eu chego para poder orientar a minha equipe, o cara não me enrola.
Não, esse aqui você não dá sabe pra que você fazer. tá- Eu falo, não, dá sim, meu amigo. Pega, É. dá licença que eu vou mostrar pra você. Pega a Aham. colher da mão dele e fala assim, aqui, ó, desse jeito. Faz assim. Não, mas eu tô Isso é legal pra caramba. cara. Aonde Nada paga a prática do Não. negócio, né, cara? Não tem nada que não substitui. tem como. Tem E nada. aí foi que as coisas começaram, eu fui indo, até que um dia eu recebi a questão, vou voltar na questão do sócio. Aí o cara falou, porra, não, começou a achar interessante o meu negócio, comecei a desenrolar, De lá mesmo, comecei a me da cidade? destacar em Porto Real. Comecei a destacar em Porto Real, o cara foi, me conheceu, inclusive foi um cliente meu. Um cliente meu que eu tava fazendo na casa dele. Ele falou, pô, cara, você é um cara bom, você tem futuro, cara. Não sei o quê. Eu falei, pô, eu preciso de mais recurso, de ajuda, porque eu... Só que, tipo assim, olha o que é interessante. E eu buscando sócio e tal, pra me poder alavancar, só que não era da vontade de Deus. Porque senão, entra naquela história, Deus ia dividir a glória dele com quem? Pô, o cara entrou na empresa do Eliseu, resolveu, explodiu. É verdade. Então, Não fazia sentido. não deu certo. Chegou na época assim, chegou num dia que o cara abriu assim e falou assim: olha, eu vim trazer os números, o cara muito de número, papapá. Eu lembro como se fosse ontem a conversa que eu tive com ele. Ele falou: pô, pelos números que estou vendo aqui, a empresa tem perspectiva e tal, mas hoje nos números que tá, é necessário que entram. Só se amanhã surgir uma obra boa para as contas equilibrarem e tal, porque pelo que eu vejo aqui, acho que vai ficar complicado. Na hora foi meio um baque, assim, ouvindo aquilo. Aí ele falando, eu falei, meu amigo, não, eu te entendo, cara. Meu negócio é promessa, é milagre, cara. Se fosse para mim parar aqui, dentro do meu escritório, fazer as contas, eu já tinha baixado essas portas que estava trabalhando de pedreiro. Tempo, né? Então eu não te culpo, porque isso aqui é algo muito profundo. A minha convicção eu não consigo passar para você. A minha fé em Deus, a minha convicção que vai acontecer, porque Deus falou comigo, eu não consigo passar para você. Muita gente chama de doido. Os caras deviam olhar pra você assim, né? Falar, esse maluco tá viajando, cara. Muitos. Cara doido, irmão. Isso aí é o que mais acontecia. É. Aí ele falou, pô, a não ser que surja uma obra Te chamavam semana de que vem. sonhador? Sonhador demais. Com certeza. Na verdade, achava que eu queria ser, todo mundo falava que eu queria ser algo que eu não podia. Eu queria ser... Queria usar um sapato apertado pro seu pé. Não, inclusive, não por mal, mas meu pai falava, rapaz, você achando que empresa é brincadeira, pai? Você não dá conta disso não, pai. O negócio, eu falei, não, pai, eu te entendo, tudo respeito, tudo, mas não é porque você não deu tão certo que eu não posso. Uhum. Falei, não. Falei, meu sonho, eu vou fichar, galera, quero minha empresa, quero o nome da minha empresa em tal lugar. Hoje tem propaganda até na TV Rio Sul. Maneiro. Então, Aí o sócio meteu o pé. Ele falou, pô, tô indo embora, tal. E, cara, sabe o que aconteceu no dia seguinte? Chegou um projeto pra mim começar uma casa, uma mansão na Nova Vila. Aí. Ele falou. Ele ficou sabendo? Aí depois ele ficou sabendo. Aí foi o que ele falou, a não ser que aconteça uma obra, que pareça uma obra. No outro só dia que a promessa... chegou a obra. Aí quando ele saiu, chegou. Aí Deus falou assim, meu filho, agora vamos embora, vou seguir. Mas a culpa não era dele, não era nada disso. É porque a promessa de Deus era comigo. Então não era algo, tipo assim, que... É algo que tem que ser da forma que Deus já projetou. É o que eu falo. Deus já tem nosso destino traçado. Exatamente. Desde que a gente entre no querer dele. Então, muitas das vezes, a gente passa por dificuldade, por situações, porque a gente quer fugir, né? Não, mas assim, esse caminho eu não quero passar, não. É aqui, meu filho. Exatamente. Não vou pra lá. Você vai lá, você vai bate cabeça, depois você volta. Você só traz a sua bênção. Só traz o seu propósito. Aí pronto. Aí foi onde eu comecei uma obra em Alphaville. Ali, a primeira obra minha, uma mansão, uma casa grande. Onde executou. A gente tá finalizando ela agora. Tá. Você tá indo. Tô no ponto de entrega agora, uma casa muito grande. E aí foi aonde minha vida deslanchou. Porque dali eu peguei uma obra no Bosque da Limeira. Hoje eu tenho 5 obras, 5 casas simultâneas dentro do Bosque da Limeira. Aquele ali foi o seu start, para retomada. Foi o start onde as coisas mudaram o cenário. Entendeu? Legal. Aí foi onde eu comecei. Aí mudei. E de onde que veio essa obra do Alphaville? Cara, foi até um parceiro meu, um engenheiro, que eu tocava a obra para ele. Entendeu? Ele te indicou. Aí ele me chamou para parceria com ele. A gente tá finalizando essa obra com ele.
eu acho até bacana da parte dele, a oportunidade que a gente teve junto, que ele também é uma construtora. Uhum. Então, um cara jovem também, o Tainan, que acreditou também em mim. A gente tava nesse mesmo intuito de construir uma carreira, né? Ele também é um cara novo e estamos trabalhando junto aí, estamos adquirindo experiência. Que a gente é novo, né, cara? Você 30 começar no anos que mercado você tem, ali. né? Então, aí foi aonde eu entrei. Hoje eu tenho casa, fazendo casa na Serrinha, Penedo. Serrinha da Lambari? Serrinha da legal. Lambari. Estou fazendo uma grande reforma lá, que é uma casa de 1.500 metros quadrados, desmanchando tudo, fazendo tudo de Gigante. novo. Lá um projeto espetacular, que é uma casa de veraneio, né? Veraneio, Uma casa... projeto muito, muito ousado, muito maneiro. gigante. Tem até no meu Instagram lá algumas imagens. E, tipo assim, aí eu comecei a abranger para todo lado, mudei o tipo da minha empresa. E comecei a trabalhar só com casa de alto padrão. Comecei fazendo casinha para vender, né? Para os clientes, queria fazer casinha, duas casas no terreno. Uhum. Aí mudei. Aí, onde... Você é um cara bom de acabamento? Onde sou um cara muito... minucioso ali. Minucioso para acompanhar. E outra, é ousado. Eu não sou abusado, eu sou ousado. Então eu pegava projetos que eu nunca tinha visto na minha frente. Tipo, você executa? Eu falei, cara, isso aí... Mole. Mole. Você desenrola pra nós. Já fez isso aqui, rapaz. Pé nas costas, filho. Então foi aonde tudo começou, entendeu? Porque, tipo assim... Você é dos meus, cara. É dos meus. Porque tem que ser dessa forma. É uma coisa que eu acho também, que é a coragem. Que Deus, ele te coloca numa posição. Se você não tiver coragem pra ir, meu irmão, o caminho é esse aqui. Deus dá o caminho, mas você tem que passar, meu irmão. Vai embora. Eu costumo dizer que é o seguinte, eu vivia eu vivo até hoje, né? De uma forma assim, eu ando de olho fechado. E Deus me guia. Deus fala assim. Amém. Pra frente. Vira à direita. O inimigo fala, não vira e não pisa não que você vai cair. E Deus fala, meu filho, eu tô falando pra você ir. Então é assim que eu vivo. Então, se eu for olhar, eu falo, meu Deus, mas tem certeza, Senhor? Eu não indago. Falo, Senhor, Deus manda fazer, pode ir, meu filho. E o inimigo no ouvido, Senhor, rapaz, você vai cair aí. Vai. Pai, presta atenção, volta, cara. Então, tipo assim, é uma coisa que, tipo assim, é onde a gente não vive. Eu não vivo pela minha vista, né? Eu vivo pela minha fé. Então, é onde eu falava que Deus prometeu, eu falava, não, rapaz, agora vai dar errado, gente. Deus, sai fora disso aí. Eu falava, cara, não pode, porque Deus prometeu. Aí chegava situações difíceis que eu tava lá e eu sozinho, assim, no meu íntimo com Deus, falava, não, Senhor, eu não vou desistir, porque não pode, o Senhor falou pra mim. O Senhor falou pra mim que era pra mim ir, eu não vou, cara, não vou voltar, não posso, não. E aquela situação totalmente contrária, cara. Aí todo mundo em volta, família, fala, rapaz, Eliseu, você é doido, quer saber o que você tá fazendo, não. Eu falei, cara, a gente não pode, cara. Deus falou pra mim, cara. Deus falou que era pra mim, que eu posso ir, eu não posso ser covarde. Senão eu não vou alcançar. Aí foi onde eu digo que eu falo que eu sempre fui muito teimoso. Teimoso e indeterminado, entendeu? No que eu queria. Eu não nem falo teimoso, não. É muita fé mesmo, cara. Eu digo teimoso porque, tipo assim, existem várias situações que acontecia pra mim desistir. E eu não digo teimoso, né? Persistente. Eu sempre fui muito persistente. Eu só ouvia uma voz, que era de Deus. Então, muita coisa que você ouvia era ao redores, todo mundo falava, caramba, pai, você não vê o que você tá fazendo. Só que, tipo assim, eu tendo uma visão espiritual, sobrenatural, digamos assim. A maioria das pessoas está com uma visão carnal. Quem tava te olhando de fora, cara... e não entende o processo, até hoje. Não dá pra entender. Até hoje. Hoje eu comprei o último carro que eu comprei agora, uma BMW de 380 mil reais. O Bruno mandou foto, eu vou querer ir lá ver esse carro aí, pô, de perto. 380 mil reais o carro, não falo pela questão do dinheiro. Pra quem tava andando num escortinho, assim, né? Não é questão do Porque dinheiro. a galera que tá vendo aqui vai pensar em prosperidade. A gente não tá querendo pregar isso aqui, né, cara? A gente que isso vai vir se for da vontade de Deus. E se você estiver fazendo o que ele pede pra você fazer, né? E outra coisa, vai vir no momento em que você estiver preparado. Exatamente. Se fosse antes esse carro na minha mão, uma hora dessa eu já tava lá na Barra da Tijuca. Você tá me entendendo? Então aí é onde tá a questão de você saber esperar o momento e entender que o agir é de Deus, a vontade é dele. E não adianta você querer teimar, querer dar o seu jeitinho
igual eu queria dar antes. Falei, não, pô, eu posso, eu vou ser uma construtora, vou ter fora da presença do Senhor. Nada acontecia, Bateu tudo muito dava a errado, cara. bati. Só que Deus permitiu. E isso hoje, para mim, é uma carga imensa de experiência. Entendeu? Então, isso é, para mim, onde foi o ponto que eu costumo dizer que, tipo assim, acho que seria injusto Deus me abençoar da forma que eu estou abençoando se eu não tivesse passado por isso. Seria injusto. O fulano de tal, o cara olhando e fala, pô, tô aqui batalhando também. De uma forma, pô, lá, pô, Deus abençoando a vida do Eliseu lá e, pô, não vi ele fazer nada demais. Por isso que eu acho, tipo, isso é uma coisa minha, né? Que eu acho. Que a minha humilhação ficou bem exposta. Tudo que eu passei. Entendeu? Porque as pessoas costumam falar, pô, mas esse cara tá fazendo isso agora. Mas se a pessoa puxar lá atrás e ver o que eu passei, para mim poder conseguir. E o que eu passo até hoje, né? Porque tem muita gente que confunde, né, cara? Quando você tá na presença de Deus, que não vai vir derrota. Exatamente. Não. E quando a gente determina assumir a vontade de Deus e fazer o querer, é o momento que mais as coisas vão virar. É onde entra a questão minha. Quando deu lockdown, pandemia, foi o ápice. Puf, eu cresci 200%. Todo mundo, tipo assim, preocupado, com medo do que tá acontecendo no cenário. E eu voando, crescendo, e eu, pô, não entendi nada. Eu falei, o quê? Deus, acabou. Bacana. Aí eu tava com uma questão muito política, né? Essa questão de política agora. Foi um momento até que eu tava passando por uma guerra muito espiritual, uma guerra espiritual muito grande. Que eu comecei, eu me deixei a me levar um pouco por isso, preocupação, pô, mas esse governo, o que vai ser agora, pô, tipo assim, foi uma derrota que eu senti assim, na época, quando saiu o resultado, foi meio que eu falo, meu Deus, pô, mas, Senhor, pô, o Senhor prometeu, a gente foi, pô, o mal venceu, não, meu amigo, de jeito nenhum. A questão é que é o seguinte, se as coisas começam a prosperar, a glória vai para quem? Pô, o governo é bom, pô, o presidente. Você tá entendendo? Agora, se tudo tiver ao contrário, eu estiver prosperando, falar, meu Deus, pô, isso aí é milagre mesmo, Deus. O negócio tá tudo ao contrário. É interessante essa colocação aí, porque eu também fiquei, cara, nossa, amanhã na hora que eu recebi o resultado, eu falei, pô, essa reflexão o mal não pode prevalecer, não é possível que Deus tá querendo isso, mas pode ser, foi o que eu falei com o pastor, foi o que eu falei, pô, eu não entendi, pastor, pô, eu tava, tipo, estou confiante. Eu também tava certo de que ia prosseguir. Aquilo pareceu, falou assim, pô, então o mal compensa? Pô, mas aí onde Deus falou comigo, falou, não, meu filho, não é assim. Os meus eu vou cuidar de perto. Entendeu? Agora, aqueles, os ímpios, onde muitos vão ter que buscar Deus. Se quiser resultado, se quiser alguma diferença, eles vão ter que buscar Deus nesse cenário ruim. Agora, num cenário bom, pô, governo bom, tudo lindo, maravilha, você acha que as pessoas vai buscar Deus? É muito menos, né? Então, tipo assim, biblicamente, você sabe que daqui para frente não vai melhorar nada. Não vai, não. Não vai melhorar. Igual as pessoas esperam que as coisas vão mudar. E outra... Só pior. Quem cuida da gente, cara, não depende de governo, não depende de nada. Ele governa o mundo. Então, aí eu fiquei uns dias baqueado, preocupado com isso, entendeu? E logo, pra você ver, e logo depois disso tudo, é bem curioso, né? Surgiu a oportunidade, eu comprei logo um carro. Nesse cenário, logo depois que eu fui entender que... Aí Deus me trouxe, meu filho, você lembra quando você começou? Você lembra como que tava? Aí que eu falei, rapaz, pior que a minha foi na pandemia, na época eu tava tudo ao contrário. Então é isso, eu tenho que fazer no contrário, no deserto. Se tiver na bonança, a glória não é minha. Entendeu? Então, aí foi que eu comecei a me retomar, porque eu passei por uma guerra espiritual, tipo, quase um esfriamento. O inimigo trabalha fortemente nas nossas mentes, né, cara? Onde ele tenta desestabilizar a gente. É na mente. Ele entra primeiro na mente, depois que ele entra na sua mente, ele domina o corpo. Então, aí foi onde eu passei por uma grande guerra espiritual e onde depois eu comecei a me equilibrar e a me colocar nessa posição e onde Deus vai me trazendo... Você quer ver uma coisa bem interessante, cara? É quando a gente tá passando por alguma adversidade e você para um pouco com Deus, Deus vai te trazer você na memória coisas do passado para te fazer você... Porque muitas vezes a gente tá correndo, né? Tá correndo, e nem sabe o caminho que a gente já percorreu.
Aí encontra um obstáculo, você já se desespera, mas você não sabe que você olha para trás, você passou por um obstáculo muito maior. Muito. Entendeu? Então, quando de repente, às vezes, a gente Deus fala, meu filho, peraí, olha um pouquinho para trás. Olha o que você já passou. Você acha que agora eu vou te abandonar? Você acha que agora eu vou te deixar? Não. Por quê? Agora. Desde onde você passou, eu sempre estive contigo. Algum momento já. Então, tipo assim, isso é uma coisa bem interessante, que na parte da construção, enquanto eu estava pensando carnalmente, eu estava pensando em carnal. Falava, meu Deus, o que vai ser da empresa agora? Porra, funcionário, meu Deus, a obra e tal. Aí onde Deus falou, meu filho, você não pode confiar em governo. Você não pode confiar nem em você mesmo. É minha promessa. E ela vai acontecer da forma totalmente ao contrário do que a gente imagina. No meu tempo. E no meu cenário. Bom demais isso aí. Caramba, dá vontade de ficar o dia inteiro. Quanto tempo a gente já tem de podcast aí? 1h10. Dá vontade de ficar o dia inteiro conversando contigo aqui. Muita experiência bacana, que eu não tenho dúvida que ensinou bastante a audiência. Eu gosto de encaminhar para o final do podcast perguntando os próximos passos, tanto do Eliseu, quanto da empresa, quanto do Eliseu como família de Deus, como família mesmo, entre sua esposa e seus filhos. Quais são os próximos passos aí? Você já tem isso em mente? Olha, então, eu, na verdade, hoje eu me sinto realizado. Profissionalmente, já me sinto realizado, só que sei que ainda tem um longo caminho a percorrer. Só que hoje eu já não tenho mais aquela ansiedade que eu tinha antes. Que eu coloco tudo na mão do Senhor e as coisas vão acontecer e vou chegar aonde Ele quer que eu chegue no tempo dele. E como família, cara, hoje eu também me sinto assim, bem realizado na questão de poder chegar em casa. Hoje eu tenho lá, como eu te digo, chego em casa, tenho meu filho, olho para ele lá, é uma coisa que vem na minha mente, um orgulho. E o que eu quero para mim, para frente, como pessoa, hoje é poder fazer a diferença na vida das pessoas com o meu testemunho. Hoje eu tenho um propósito, que é um propósito de Deus, na verdade, que é fazer a obra. Entendeu? Então, para frente, o que eu desejo, na verdade, é poder continuar fazendo a diferença na vida das pessoas, na minha empresa, tanto dos funcionários quanto dos meus clientes, e poder estar levando algum incentivo. Por exemplo, o meu irmão mais velho, hoje, que estava meio afastado da igreja, eu creio que através do meu testemunho, que ele tinha a empresa dele. Ele tinha uma empresa dele, que era de elétrica, hidráulica, onde ele viu a minha desenvoltura. Pô, eu falei com ele, cara, é um propósito pra gente trabalhar junto. Larga isso aí tudo, para de trabalhar pros outros, vamos trabalhar tudo, vamos unir. E ele viu aquela evolução, tudo acontecendo, e onde, por natureza, ele começou a despertar um interesse e um despertamento, e hoje está caminhando, voltou para Jesus. E isso, para mim, é uma grande vitória, porque ver tudo que eu passei. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Com certeza. Então, você pode conquistar bens e tudo. Então, quando eu vejo um resultado desse, uma pessoa, através, como eu disse, eu não precisei chegar e ficar pregando, não precisei falar nada. Do meu testemunho que eu vivi, ele viu a diferença na minha vida, viu de perto. Então, o que eu quero hoje para frente é poder continuar fazendo isso, com as minhas atitudes, poder honrar tudo que Deus tem colocado na minha mão, e para que o nome dele seja glorificado. E o meu pessoal é isso. Bacana. É um verdadeiro propósito, né? É. O exemplo é ser um ajudador para as pessoas verem Deus e não verem, né, o Eliseu, ou não verem aqui o Jardel, o Bruno Gil, o Serginho. Eu acho que as pessoas têm que ver Deus na gente. Porque que acontece? As pessoas falam, pô, mas não é possível, você é doido, você pega isso tudo de óbvio, mas como é que você é capaz de você fazer isso? Eu falei, cara, eu não sou capaz. Eu não sou, pô. Se aí for pela onde lei entra. natural da coisa... Como que você faz isso tudo? Eu falei, cara, eu não posso dizer não, mas eu posso falar para você o endereço. Onde eu vou lá toda semana, dobro meu joelho, falo com Deus, coloquei, as coisas começaram a mudar. Se você quiser, eu até costumo brincar desse jeito. Você fala, pô, como é que você consegue? Eu falei, cara, eu não sei não, também tô procurando saber, cara. Então, eu quando cheguei ali em Resende, ali, tipo assim,
causou uma coisa que todo mundo ficou meio impactado, porque chegou um garotão novo, na época, 29 anos, né? Hoje tem 30, né? 29 anos, cheguei e, pô, hoje ali eu tenho, só dentro do Boss da Limeira, que é um dos condomínios onde é novo, onde a maioria dos profissionais querem atuar. Eu tenho já 5 obras em andamento, uma delas com quase 1.000 metros quadrados de casa de altíssimo padrão. E isso nada mais é do que as pessoas depositarem a confiança na gente. Entendeu? Então, isso depositaram a confiança na nova criatura. Exatamente. Então, isso é algo que teve muita gente que está lá há muito tempo e ainda não... Como que eu posso dizer? Eu conheço pessoas que estão lá há muito tempo e ainda não conseguiu a chegar nesse nível. Também por conta de que eu sou um cara onde eu falo pra você da ousadia. Eu vi um diferencial meu falando de empresário do comercial agora. Eu comecei com mão de obra. Hoje eu já pego casa com material, com projeto, com tudo. Você quer construir sua casa, eu já absorvo uma grande responsabilidade. A pessoa fala, não, você é maluco, pô, você vai pegar o material, tudo o material pode subir, o preço. Eu falei, não, cara, não tem problema não, meu negócio eu tenho que ter um diferencial, eu tenho que assumir risco. Se eu quero altos resultados, alto risco. Então, aí eu já pego uma casa onde eu levo o diferencial para o cliente, onde eu faço investimento. Agora eu comprei uma mini reta escavadeira, um investimento aí de mais de R$100 mil. Para quê? Só para me levar uma comodidade para o cliente, porque o cliente vai construir a casa dele, ele tem que comprar material, ele tem que pegar um cara numa reta escavadeira, contratar o cara para limpar o terreno, contratar o arquiteto, ele lida com tudo isso. Eu já absorvo tudo isso, assumo tudo isso para mim, para que o cliente tenha a comodidade de tratar com uma pessoa só. Onde eu vou levando diferencial, onde eu vou assumindo mais risco e onde eu vou tendo mais resultado. Onde as pessoas vão falando, pô, mas você é doido, cara, você vai pegar isso tudo de responsabilidade, fazer muita coisa. Porém, meus resultados vão ser diferentes. Então, Deus, ele me ajuda. Só que eu também tenho que fazer a minha parte. Com certeza. Bom demais, cara. Que papo bacana. Deixa seu Instagram aí pra galera acompanhar. Você bota tudo lá? Bota tudo lá. Seus passos que você tá seguindo, as suas empresas que você toca. Isso, meu Instagram pessoal é brito.construtor e o da minha empresa é ebf.empreiteira. ebf.empreiteira, o Serginho vai botar na tela pra galera assistir. Galera, esse foi mais um episódio do Na Moral Podcast, que está terminando a primeira temporada com essa entrevista aqui que, para mim, foi fantástica. E eu não tenho dúvida de quem assistiu ela toda também colheu bastante fruto. Se você puder deixar o teu like aí para que a plataforma espalhe mais essa mensagem, que, pô, a mensagem basicamente aqui foi de empreendedorismo, mas o caminho maior é o caminho de Deus. É o caminho da verdadeira revelação e eu não tenho dúvida que se você quiser experimentar isso na tua vida, para você que nunca experimentou, vai ser a maior experiência que você pode ter. E para você que já experimentou e está um pouco afastado, eu aconselho você abrir os seus olhos, voltar para Jesus, porque ele não está chateado com você porque você ficou afastado dele. Ele vai estar de braço aberto, esperando você voltar, como se nada tivesse acontecido e o seu passado será apagado. Eliseu, Um abraço. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Deus te abençoe, que prospere seus negócios, prospere a sua vida, tua família, que você continue sendo esse camarada aí, testemunho vivo de Deus. E gostei muito dessa entrevista. Eu agradeço aí o tempo que você dedicou pra gente aqui. Que Deus continue te abençoando. Quero agradecer o pastor Bruno Gil, que é o camarada que fez essa maravilhosa ponte aqui, amigo de infância, como eu falei, já cuidei muito dele lá para trás, hoje ele que cuida de mim. Gil, obrigado, cara, que Deus abençoe você, sua família, saiba que eu sou um camarada que eu aprendi a amar a sua vida e a da sua família e com certeza eu quero você muito do meu lado, apesar de você não querer isso em várias vezes aí. Serginho, obrigado também aí, cara, pelo teu trabalho aí que tenho só te agradecer. A gente está encerrando essa temporada e eu gosto sempre de salientar que esse podcast aí só está de pé. Claro, porque eu também estou aqui, mas o Serginho é uma válvula propulsora para isso tudo acontecer. Ele trabalha muito mais e eu não tenho dúvida de que a próxima temporada vai também ser algo aí divino. E saibam que esse podcast também só está vivo porque Jesus existe. Obrigado, gente. Deus abençoe. Deixa sua curtida, deixa seu comentário. E se você puder,
se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo que ficou sensacional. Rimou. Um abraço, até mais, tchau, tchau.